que essas pessoas sabem, o que essas pessoas fazem que eu não sei e que eu não faço para elas terem um resultado que elas têm, o que eu preciso saber, que a habilidade que eu preciso desenvolver para um dia poder ter dinheiro para viver isso com essa leveza. O brasileiro, né, nós no Brasil em geral, a gente tem uma programação muito da síndrome do vira-lata, né, de que tudo lá fora é melhor, de que sonhar com sucesso às vezes é arrogância, de que nós é pobre, mas é limpinho, de que tá tudo bem, a gente é pobre, mas é honesto. Então, olha o tipo de programação que a gente vai tendo. Você tá 40 anos pobre, você tá 40 anos com baixa performance na sua vida, e você quer resolver isso agora em uma semana? Você não fez porcaria nenhuma por 40 anos, e agora você quer em uma semana virar o lobo de Wall Street, vender pra caramba e ficar milionário? Não vai acontecer, mas é um processo. Igual emagrecimento, é igual você ir pra academia, é igual você aprender um outro idioma, é igual você ficar bom em língua portuguesa, tudo é um processo. E abençoar quem sabe o que tá fazendo é um conceito bem legal, porque geralmente a tendência das pessoas é essa, né? É procurar assim, o que esse cara tá fazendo de errado, ou rico maldito, pra ele ser rico é por isso que eu sou pobre. E aí nós achamos que somos seres racionais com emoções. Não, nós somos seres emocionais, espirituais, com capacidade de racionalizar. Muitas pessoas se desculpam quando elas têm algo bacana, tipo, tô num apartamento bem legal, num bairro bacana. Mas, peraí, não foi fácil tá lá. A pessoa já se justifica, se sente um pouco mal por dizer que algo é bacana na vida dela. Podcast Filhos do Todo no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já gostou do trailer? Já gostou do título? Mostra que você tá aqui, que gostou então, né? Só de você pensar a gente não vai saber. Então coloca aí, curtir, dá o curtir aqui. Escreve nos comentários de que cidade que você está acompanhando, como é que esse podcast chegou até você. Alguém passou para você, você recebeu da plataforma, veio através de que movimento? É importante que você informe isso e coloque também sua positividade aqui. Mande para as pessoas que você quer ver bem. Se você recebeu de uma pessoa, significa que ela quer ver você bem. Olha que coisa legal. Então, movimenta aqui, compartilha, fica até o final, porque hoje nós vamos falar sobre vários assuntos interessantes que envolvem uma mentalidade mais próspera, como é que está a tua autoimagem, como é que estão vários aspectos relacionados ao seu progresso. Fica com a gente aqui, porque hoje nós vamos receber aqui, conversar com Yuri Uchida. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que honra, Rafael, finalmente estar aqui, né? É um prazer estar aqui. Então, espero contribuir com essa audiência maravilhosa que você tem, com esse papo todo, na autoimagem, enquanto isso reflete aí no sucesso, satisfação, alegria da vida dessa galera. Gratidão, já faz um tempo aí, quem está acompanhando não sabe, mas a gente vai nos bastidores aí, né, conversando, para poder marcar um dia que seja compatível. E você já tocou nesse ponto, eu acho que é um ponto que as pessoas hoje em dia estão preocupadas e ao mesmo tempo também não informadas ou meio que andando num piloto automático. Como esse lance da autoimagem pode influenciar uma pessoa dentro da vida, do cotidiano, mas sobretudo nos resultados financeiros. Então vamos pensar o seguinte, Rafael, quando você vai no mercado, por exemplo, e você vai comprar um pacote de macarrão, você entra naquele corredor de macarrão do mercado, tem uma infinidade de produtos. E às vezes uma embalagenzinha mais simples, uma desbotada que está lá há muito tempo na gôndola, e às vezes um macarrão de caixinha, bonito, bem decorado, com uma cara mais premium. Normalmente, mesmo que esse macarrão seja um pouco mais caro, com uma caixinha mais bonita, se você puder comprar, claro, qual que você tem a tendência de escolher? Qual que você tem a percepção de que é o melhor? Concorda comigo que é de uma embalagem mais bacana? Então, da mesma forma, por mais que você seja uma pessoa iluminada, maravilhosa e que não julga, nós fazemos juízo das pessoas pela forma como elas se portam, se comunicam, se vestem, pela energia que elas transmitem, inclusive, né? Nós julgamos as pessoas, criamos uma imagem, uma percepção pelo visível e pelo invisível. E a nossa autoimagem reflete muito isso. Quando eu me vejo como uma pessoa que contribui, uma pessoa do bem, uma pessoa competente, uma pessoa que pode agregar positivamente para a vida das pessoas, possivelmente eu projeto essa imagem muito boa no meu dia a dia, na minha comunicação. Eu tenho essa paz interior, essa tranquilidade, essa segurança de falar com as pessoas na boa. Quando, por outro lado, eu me vejo como um impostor, um incompetente, uma pessoa insegura, ansioso, eu chego para conversar com as pessoas com dúvida. Então, numa entrevista de emprego, quando você quer conquistar um par romântico, geralmente nós chegamos fragilizados nessa conversa, numa negociação. Então, a imagem que eu tenho de mim mesmo
vai refletir muito nas minhas relações lá fora. E com certeza, para você arrumar um emprego, fechar um negócio, fechar uma venda, vai influenciar. Se eu tenho uma autoimagem elevada, possivelmente consigo resultados muito melhores. Uma autoimagem fragilizada e ruim, eu vou me conformar com as migalhas. Concorda comigo? Você falou um ponto que me lembrou de uma frase de um livro que uma vez eu vi. Era um ambiente de conflito e tal, e eles precisavam ter uma postura lá. Vocês não precisam ser perigosos, porque eles precisavam só parecer Olha perigosos. aí, cara. Então, a mesma coisa, talvez, num ambiente de pessoas que querem ser mais bem-sucedidas, Sim. né? Agora, o fato das pessoas terem uma imagem desalinhada com aquilo, eu acho que no interior das pessoas, elas querem ter sempre uma autoestima elevada. Sim. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em alinhar essa autoimagem em relação a percepções que ela tem de terceiros? O que tal pessoa vai falar? Vão me criticar? Não é para mim? Sim. Acho que tudo isso começa, Rafael, acho não, né, isso tudo começa na nossa criação, lá desde pequenininho, muitas vezes de onde a gente vem. Vou te dar um exemplo muito pessoal e a gente chega no que pode estar atingindo a nossa audiência. Eu vim de um bairro de periferia, de uma família pobre, uma família simples, humilde, como 99% dos brasileiros. E lá naquele bairro não tinha nenhuma grande referência de um empresário, uma pessoa de sucesso, nem financeiro, nem intelectual. Eram pessoas honestas, muito trabalhadoras, gente do bem, mas ninguém que tinha se destacado profissional, socialmente, muito na vida. Então, num lugar daquele, você falar que você quer ser mais bem-sucedido, que se você quer ter alguns bens, ou você quer ter um estilo de vida X, ou você quer viajar em inúmeros países, era algo impensável. E aquilo diariamente vai te criando um padrão mental, crenças mesmo, de algum certo grau de escassez, de alguma limitação, de que é normal na vida você ter dificuldade, que é normal na vida você sofrer para ganhar dinheiro, que é normal ter férias escassas e ter casamentos com problema. Então você cresce naquele padrão mental e o teu ambiente te coloca nessa jaula, né, nessa limitação. Foi quando eu comecei a conhecer outras pessoas, ver outros padrões de vida, pessoas que viviam vidas muito melhores que a minha, que eu comecei a questionar aquilo que eu via como verdade, que alguém que nasceu pobre, que nasceu no bairro simples, tinha que viver aquela vida para sempre. E eu comecei a ver pessoas que tinham vidas muito mais legais, vidas mais leves, mais prósperas, e comecei a recalibrar minha mente, as minhas crenças mesmo. Então, muitas vezes eu vejo que o que falta para as pessoas é isso, referências de quem que eu posso modelar, que tipo de vida que eu quero viver. Sem você ter referência, você vai viver na sua verdade absoluta, que às vezes não é das melhores. Essa verdade absoluta tem muita gente presa no que elas consideram ser uma verdade absoluta, né? Tipo, elas nem tratam mais de possibilidades, é É sempre a isso. verdade absoluta, né? Como é que as pessoas elas podem entrar dentro de um ponto, Yuri, de entender que elas não estão numa verdade absoluta? Cara, acho que assim, a certeza é algo muito perigoso na vida, né. Sempre que você puder questionar qualquer coisa, inclusive tudo que eu falar aqui, esse é um exercício extremamente saudável. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho 2 meninos de 18 anos, e eu falo sempre para eles: "Questione tudo que você aprende por aí, inclusive o que eu te ensinar, porque eu não sou dono da verdade absoluta, eu vou te mostrar um modelo de mundo, eu vou te mostrar uma versão da vida, e que é a versão que eu acredito ser a melhor. Mas às vezes eu posso estar falando bobagem". Então eu vejo que muita gente ouve palavras de pessoas que elas amam, pai, mãe, professores, padrinhos, pessoas que a gente respeita ao longo da nossa construção, principalmente quando a gente é criança. Só que você ouve essas pessoas e leva aquilo como verdades absolutas. E às vezes, seu pai, sua mãe, as pessoas que você respeita, são ótimas referências de amor, de carinho, de acolhimento. Mas eles não sabem tudo da vida. E a gente não questionar essas verdades que nos são colocadas pode ser extremamente perigoso. Uhum. Né? Quando você olha, às vezes, seus pais, poxa, ele pode ser uma pessoa maravilhosa, mas o seu pai não é um modelo de sucesso profissional ou financeiro, né? Ele não foi uma pessoa que atingiu o que você chama de sucesso na vida. Será que vale ouvir só os conselhos dessas pessoas ou vale buscar outras referências também, né? Esse ponto de outras referências, muitas vezes, é algo que para certos seres humanos é um pouco chega a ser um pouco limítrofe, né, dentro da criação. Sim, E aí você recebe muitos casos e trabalha com muitas pessoas, né, o seu dia a dia é melhorar essa questão, né, sim, ajudar as pessoas a tirarem crenças limitantes e tudo mais. Eu vou colocar 2 cenários, porque eu vejo que são 2 cenários que são antagônicos, mas são muito parecidos. De um lado, uma pessoa que não
teve escassez na vida, teve pobreza, dificuldades Uhum. financeiras, e ela precisa usar a força da raiva disso para dar um trampolim. E de um outro lado, uma pessoa que teve tudo, Uhum. é herdeiro, Tá. mas ela fica com raiva porque quando os pais vão embora, ela não consegue fazer nada e perde tudo. O que é mais difícil trabalhar? Quem já teve tudo e perde, ou aquele que não teve nada, mas na força da raiva quer conquistar? Eu acho mais difícil trabalhar quem já teve tudo e perde. Por quê? A raiva, ela não é um sentimento ruim. Na verdade, a raiva bem direcionada, essa ira, esse inconformismo, ela pode ser um sentimento, inclusive, maravilhoso. Por muito tempo, a energia básica que me moveu foi a raiva. Eu tinha raiva de ser pobre, eu tinha raiva das limitações que eu tinha quando eu era mais novo, eu tinha raiva dos meus pais não poderem dar a vida que eu queria. Mas isso era uma raiva infantil e adolescente. Essa raiva infantil e adolescente culpa os outros. Meu pai e minha mãe não me deram, eu nasci em condições X, Deus não me ama, e aí essa é a raiva imatura, é a raiva vitimista. À medida que a gente amadurece, você entende que, poxa, esse inconformismo, essa raiva que eu tenho do que eu não posso ser, do que eu não posso ter, como é que eu direciono isso para algo mais positivo? O que eu posso criar com toda essa energia, essa chama interna que eu tenho e que pode mudar minha vida e mudar a vida das pessoas ao meu redor? Foi aí que eu comecei a empreender, a trabalhar como educador, a ensinar outras pessoas, e à medida que eu melhorava a vida das pessoas, eu comecei a colher os frutos disso. Essa é a raiva positiva. O cara que passou, então, respondendo a sua pergunta, pela escassez, pela dificuldade, pela pobreza, se amadurecido da forma correta, essa pessoa direciona a raiva para forjar um caráter mais forte, para saber o que é passar por dificuldade, ter resiliência. Se essa pessoa que saiu da dificuldade, mesmo que ela conquiste muito e perca tudo, ela já está com caráter forjado, ela sabe recuperar, porque ela sabe fazer, ela consegue se reconstruir. Quem teve tudo e construiu nada, possivelmente essa pessoa não tem a mesma força de caráter forjada. Eu não estou falando aqui de competência. Pode ser que a pessoa nasceu com tudo, eu sou herdeiro, e a pessoa é muito inteligente, ela é muito competente, muito capaz, mas ela não passou por inúmeras provações para ter a força de caráter, a resiliência de quem se ferrou na vida. Então, trabalhar com esse cara para recuperar tende a ser mais difícil, porque esse cara aguenta menos porrada. Você concorda E, comigo? menos porrada, e às vezes essa pessoa ela ainda tem uma ferida que não foi cicatrizada, né? Sim, porque possivelmente quem passou por mais provações já teve que perdoar muita coisa. Perdoar o pai, mãe, Deus, o universo que você culpou, e se perdoar, entender que, cara, você não tem culpa das condições em que você nasceu. Então você se torna leve ao longo da vida, mesmo nas dificuldades. A pessoa que foi menos provada, possivelmente ela ainda está naquela imaturidade emocional, muitas vezes, de ainda culpar as outras pessoas pelas mazelas dela. E aí esse cara ainda não perdoou, ainda não desapegou dessa raiva infantil. Esse cara, ele ainda carrega pesos que para você trabalhar é mais difícil. As cicatrizes são menores, ou seja, a gente faz uma analogia, né? A pessoa que tem uma cicatriz, ela já passou por um processo, né? Ela já está Isso. ali entendendo, É. embora tenha também as feridas interiores, mas ela já está superando muita coisa, né? Sim. Você vai dar uma primeira chicotada numa pessoa e ela nunca sentiu aquela dor, vai ser insuportável. Agora, aquela Exato. pessoa que já tomou uma queimada, que já caiu, que já se ralou, ela já sabe, ela já tem uma memória sobre isso, mas não é um negócio que impacta tanto, né? Exato. Quer ver? Vou dar um exemplo que muita gente aqui vai conseguir reconhecer. Quem tem filhos ou tem um sobrinho, uma criança na vida. Quando os meus filhos eram bem pequenininhos, e claro, o nosso papel como pais ou como líder numa empresa é você trabalhar pelo desenvolvimento, pelo crescimento dos seus liderados. E um pai é um líder de uma família. Então, quando os meus filhos eram pequenos e às vezes eles caíam, se machucavam brincando, eles vinham ali pequenininhos, sensíveis, precisando de cuidado mesmo, né? Chorando, aquela coisa toda. E acho que quando eles tinham 5, 6 anos, Rafael, um dia eu falei pra eles, eu tenho gêmeos, o João e o Pedro, amo vocês, beijo pra vocês, meninos, que hoje já estão maiores que eu, com 18 anos. Perguntei, filho, como que você machucou? Ah, pai, tava brincando, desci o gramado, escorreguei e ralei. Falei, mas tava se divertindo? Tava. Então faz parte, filho. Muita coisa legal na nossa vida, às vezes você vai se machucar, vai se decepcionar. Então, se machucar brincando, faz parte. Olha o pai, tem cicatriz no joelho, o pai já quebrou esse dedo, esse braço, não sei o quê. Faz parte. Você tava se divertindo, valeu a pena, não é nada grave, limpa aí o machucado e volta a se divertir. Eles ali assimilaram, porra, parece meio maluca essa ideia, mas vamos lá. Algum tempo depois, brincando uma vez, ele veio assim, machucado no joelho, sangrando um pouquinho, claro que nada grave. Pai,
machuquei brincando, mas eu estava me divertindo muito, então tá tudo bem. E eu acho que colocar essa mentalidade na cabeça de uma criança ou de um colaborador de que o erro, a falha, o machucar faz parte, fortalece muito a nossa sociedade. Hoje a gente está vivendo uma geração hiper preservada e que nada pode, cara. E que eu acho isso extremamente perigoso para criar pessoas incompetentes, pessoas vulneráveis demais, em excesso. Eu acho que o ser vulnerável é muito bom para você reconhecer falhas de caráter, reconhecer fragilidades, pedir ajuda. Mas quando é excessivo a ponto de, cara, o cara não poder errar ou se frustrar, a gente está criando uma sociedade meio doente, meio problemática. Esse lance da frustração, né? A gente vê o seguinte: antigamente não tinha tanta facilidade, as pessoas tinham que ser muito mais rústicas, né? Exato. Então tinha, acho que, menos frustração, porque ou fazia ou já era. Hoje em dia tudo na mão, às vezes, deve Porra, gerar bicho. muita frustração para várias pessoas, né? Você tá com quantos anos, Fael, agora? 39. Então, a gente tem quase a mesma idade, eu tenho 42. Então a gente vê de uma época, meu velho, que assim, o mundo era muito louco nos anos 80, né? E claro, também não sou saudosista no ponto de falar assim, tudo era melhor. Muita coisa hoje, tecnologias, facilidades são melhores. Mas eu acho que a gente foi para um excesso do espectro de às vezes criar uma sociedade que está sendo frágil demais, cara. Né? Eu acho que quando a gente era criança, você podia confiar na proteção muitas vezes do seu pai, das pessoas da sua família, contar com o apoio da sua mãe. E hoje parece que é feio o homem querer proteger a família ou a mulher querer cuidar da família. Eu vi outro dia uma entrevista, cara, de um cara chamado Jordan Belfort. Eu não sei se você o conhece. Ele é um educador, palestrante, cara internacionalmente conhecido, bem, bem legal. E ele tem alguns conteúdos muitas vezes polêmicos. E ele conta sobre um estudo muito legal sobre, não que o conteúdo seja legal, né? Mas é um estudo interessante sobre, cara, olha a polêmica disso. Eles entrevistando pedófilos, os caras disseram que sempre que eles queriam atacar uma criança, eles observavam o pai dessa criança. E se o pai fosse um homem frágil e que não oferecesse resistência, era muito mais suscetível desse pedófilo a essa criança, porque ele sabia que se ele fizesse algum mal para aquela criança, o pai possivelmente não conseguiria reagir. Então acho que muitas vezes a gente criar uma sociedade que seja emocional e fisicamente capaz, nos ajuda inclusive a proteger a nossa família, proteger nossas empresas, a nossa felicidade. Então acho que hoje a negação total desse fortalecimento de caráter pode ser perigoso, cara. Você acha muita loucura? Eu vi isso daí, eu não lembrava do nome, mas eu vi essa pesquisa e é justamente isso. Você como pai, você como uma figura também, que você vai exercer uma liderança sobre os seus filhos, né? Sim. Se um outro maníaco, Um maluco aí, olha para você e vê que você é uma pessoa que pode machucá-lo ou oferecer um risco, ele não vai vir para cima, né? Porque ele falou, pô, esse cara, entre um cara que pode me machucar e um cara frágil, pô, eu vou escolher onde me oferece menos risco, né? Por que você cerca a sua casa, coloca alarme para que ofereça alguma resistência para um criminoso, para um bandido? Uma casa que está vulnerável, que não tem portão, não tem alarme, não tem câmera, o bandido fala, poxa, é uma casa mais fácil de atacar. Então eu vejo que fortalecer os nossos filhos e os nossos liderados desde pequeno, em termos físicos e principalmente de caráter emocionais, vai ser assim, definidor do grau de felicidade e satisfação da vida dessa pessoa lá na frente, né? Eu também sou pai e eu acho que só quem é pai vai entender esse assunto com uma profundidade. Eu entendi a profundidade que você colocou, é algo muito profundo mesmo. Eu acho, cara, eu acho assim, meio assustador. Uma mãe outro dia me perguntou assim, pô, Yuri, o meu filho é adolescente, o que você acha que eu posso falar para ele começar uma faculdade, trabalhar, querer ganhar dinheiro, ir para o marketing digital, porque ele é encostado? Falei, mãe, deixa eu entender uma coisa. O que o seu filho admira em você? O que o teu filho acha inspirador em você? E sabe qual foi a resposta dela? Yuri, eu acho que nada. Falei, então, se o seu filho não confia em você, não admira você, nada em você inspira o seu filho, você não tem moral para cobrar muita coisa do seu filho. Se ele não te admira profissionalmente, se ele não consegue reconhecer que você é uma mãe que fez sacrifícios por ele, dificilmente esse moleque vai ouvir conselhos seus. Os meus filhos podem me achar maluco num monte de coisa, eles podem achar que eu já tomei decisões erradas na vida, mas uma coisa eu sei, eles me respeitam e admiram inúmeras características minhas. Então, muita coisa do que eu falar, filho, vai por esse caminho, ele vai me escutar.
porque ele sabe que eu passei por esse processo e não sou só um maluco falando de um lugar vazio, né? E hoje você tocou num ponto de modernidade, né? Aham. E aí me surgiu uma questão aqui até extra sobre redes sociais, autoimagem e a questão, né? Tem que tirar a tampa aí. Opa, perdão. Fiz besteira aqui, Não, Gabi. fica tranquilo. A gente sempre avisa que a água tem que tirar aí. Perdão. Sobre redes sociais, sobre autoimagem e sobre o que as pessoas realmente querem atingir. Legal. O que eu observo hoje é assim, muitos casos de pessoas que elas querem chegar a tal patamar para provar ao outro que podem. Não é que aquilo faz parte de algo muito bacana para ela, ou então que é uma realização pessoal, ou que ela faria aquilo se não houvesse dinheiro ou prestígio. Então, como lidar com esse tipo de situação, tendo em vista que os objetivos não são bem traçados, né? Cara, eu vi outro dia um texto muito legal que dizia assim: autoestima não é você chegar num lugar e achar que todo mundo vai gostar de você. Isso é dependência emocional dos outros, é dependência de aprovação dos outros. Autoestima é você ter a certeza de que, mesmo que você chegue num lugar em que as pessoas não gostem de você, você vai estar tranquilo, né? Então, eu vejo que hoje muita gente acaba se abalando muito por redes sociais, porque a pessoa ainda não tem esse fortalecimento de autoimagem, de identidade e depende da aprovação externa. Quando eu dependo da aprovação externa, eu vou precisar comprar. É um carro, é uma bolsa, é um relógio. Eu vou ter que me enfeitar de marcas que me deem valor, porque eu não vejo valor em mim mesmo. A minha autoimagem é um buraco, é um vazio. E aí eu preciso me enfeitar para mostrar para os outros que eu tenho valor. É a pessoa que, quando você pergunta alguma coisa para ela, ela tem que falar do que ela tem, do que ela gasta, né? Ela tem que falar de marcas, porque o valor está no externo, nas outras coisas. E eu acho que, assim, a rede social é um tremendo acelerador para muita coisa quando você está bem intencionado. A gente está aqui chegando nas pessoas agora por causa das redes sociais, né? Então, ela tem um lado positivo, mas quando mal utilizado, isso pode ser um grande veneno, cara, na vida das pessoas. E aí, eu acho que antes da gente ir para a rede social, é algo muito importante assim, quem é você, qual que é a tua autoimagem, para você ficar evitando a comparação. Acho que só para fechar esse raciocínio, os grandes venenos para autoimagem, para felicidade plena mesmo das pessoas hoje, é essa comparação que a gente faz com todo mundo que eu vejo agora em rede social, né? Pensa comigo, né, Fael? A gente que veio do mundo pré-internet, a gente que já está aí, você perto dos enta, eu que já estou nos enta, a gente veio do mundo que, assim, quando você era mais novo, no máximo você se comparava com os moleques ali da sua sala. Então tinha um que era mais inteligente, tinha um que era mais atlético, né, educação física, tinha um moleque que era bom de briga na rua, então você se comparava com essa galera. Tinha um jogador famoso, um artista, mas beleza, essa era a normalidade do nosso mundo. Hoje, o moleque que tem 15 anos, ele tá se comparando com todos os melhores caras do planeta Terra. E ele tem isso em 5 minutos. Ele sabe quem que é o moleque de 15 anos de idade, lá do outro lado do planeta, que é um gênio, o moleque com 15 anos que tá milionário, o moleque que é o melhor atleta do mundo. Então ele se acha um bosta. E é uma comparação injusta, cara. Se você tem uma imagem, autoimagem ainda não tão fortalecida, você fica se comparando com o planeta inteiro. Então, muito cuidado nisso aí, galera. Né, e também a velocidade que as coisas se atualizam, né? Porque a cada minuto as pessoas estão desatualizadas já. Tem alguém que já passou à frente, alguém que já teve uma ideia nova, né? Exato. É algo complexo. Se a pessoa pilhar nisso daí, ela vai ficar surtada, porque ela vai buscar resultados a todo custo, né? E ela vai acabar surtando, né? Mas aí o que eu vejo, conversando até com a Gabi aí, que né, a gente estava conversando um pouco antes de você chegar, muitas pessoas se desculpam quando elas têm algo bacana. Tipo, tô num apartamento bem legal, num bairro bacana, mas peraí, não foi fácil tá lá. A pessoa já se justifica, se sente um pouco mal por dizer que algo é bacana na vida dela. Não sabe receber o bom, né? Cara, quer ver? É algo muito comum das pessoas fazerem, Rafael. Alguma coisa, vamos lá, chamei aqui para minha casa, a gente tá aqui batendo um papo, pô, vamos tomar um vinho? Vamos. Abre um vinho bom, você bebe e fala assim, porra, Yuri, assim eu vou ficar mal acostumado. Cara, isso parece um comentário muito inocente, mas olha o que tá por trás disso. Você vai ficar bem acostumado. Você tá tomando um vinho que agora é bom, a gente tá fazendo um jantar legal, um ambiente bacana, com amigos legais, eu vou ficar bem acostumado. E qual é o problema nisso?
Nenhum. Só que as pessoas não sabem receber ou o bom tratamento, ou o cuidado, ou quando eu te elogio e falo, pô, Fel, que ambiente maravilhoso, que casa linda, que empresa linda que você tá muito bonito hoje. Ah, imagina, são seus olhos, bondade sua. As pessoas não sabem receber sequer um elogio, às vezes um presente, então elas acham errado, parece, né? Receber um elogio, ou quando conquistam alguma coisa na vida, tem que se justificar que foi sofrido, que houve um grande esforço, como se elas ou não fossem merecedoras, ou assim, para eu ter tudo isso tá errado, eu tô tirando de alguém. E não, cara, pelo amor de Deus, acho que a primeira coisa que a gente precisa é entender que somos merecedores disso. Isso está em todos os livros sagrados, seja a Bíblia ou qualquer outro, de que nós viemos à Terra para viver uma vida plena, abundante, perfeita. Então, se você está vivendo uma vida que é plena, abundante, perfeita, tá tudo certo. A regra do jogo, na verdade, é essa, se você estiver fazendo tudo certo, né? É muito importante, né? Porque a gente vê pessoas que se condenam por ganhar um pouco mais, ou então que precisam provar a todo custo que estão ganhando mais, mas que nunca foi fácil. Por isso que eu coloquei esse ponto, né? Mas mesmo assim, eu vejo um número de relatos de pessoas que despertam para começar a desenvolver, né? Começam a estudar desenvolvimento pessoal, Uhum. começam até a divulgar nas redes, começam a mostrar a rotina, mas mesmo assim ainda pega uma escassez, uma mentalidade de escassez. Às vezes a pessoa, você trabalha também com a área de vendas, Sim. a pessoa não consegue vender aquilo que ela está colocando que é maravilhoso. Ela criou um layout, ela está até Sim. com a imagem mais ou menos, mas ela não consegue vender, ela tem uma trava na venda, não consegue colocar o produto dela, a ideia dela para vender. O que influencia isso? Cara, você sabe que hoje a neurociência é uma ciência relativamente jovem, então nem todo mundo conhece e nem todo mundo sabe a profundidade do que ela atinge nossa vida, nossos negócios. 95% das nossas decisões são subconscientes. E boa parte do que a gente comunica não é o que a gente fala, mas é muito do que você transmite. Linguagem não verbal, gestual, tom de voz, potência de voz e a energia que a gente carrega. Olha o comentário que você fez na hora que eu cheguei, né? Não foi sobre o que eu estou vestindo, não foi sobre o que eu falei, mas foi sobre algo que você sentiu, uma imagem total do que você lê sobre mim. E muitas vezes o vendedor, ele pode estar de terno, numa empresa linda, ele pode estar com um equipamento maravilhoso, ter um produto fantástico na mão, só que se internamente ele está fragilizado e ele não consegue comunicar isso com tranquilidade, o cérebro humano é uma máquina de detectar mentira. Então você está me falando uma coisa, só que o que você me transmite é outra completamente diferente. Isso não gera credibilidade. O meu cérebro detecta, fala, cara, o Fael é simpático, ele é legal, mas alguma coisa é esquisito nesse cara. É onde geralmente esses vendedores, mesmo com algo muito bom, não conseguem gerar venda. O cara não consegue fechar negócio. Já viu isso? Eu já vi de monte, a pessoa se prepara, lê os livros, usa todos os gatilhos, né? Sim. Os comos, os quandos e tudo mais, só que ela não consegue fechar o negócio. Porque o que eu percebo? Vê se isso aparece para você muito. Que a pessoa se coloca numa posição de ser ajudada, não de ajudar quem está buscando algo que é É interessante. isso, é isso. Tipo, me ajuda a bater minha meta. Isso. Cara, nunca é sobre isso. Eu falo muito pra galera em palestra, treinamento de vendas. Esquece teu produto, esquece teu serviço. O teu cliente tá lá, não é para te ajudar a bater meta, não é para te ajudar a pagar teu aluguel, não é pelo teu produto, pelo serviço, é sobre o que o seu produto ou serviço resolve na vida do cara. As pessoas que estão nos assistindo agora, Fel, você tem olhos lindos, você é uma simpatia, a Gabi é maravilhosa, mas o cara não tá aqui por causa da sua simpatia. Ele está aqui porque possivelmente ele pode aprender alguma coisa aqui que ele vai aplicar na vida dele e vai viver melhor. A gente está resolvendo o problema de alguém aqui. Então, todo vendedor que começa a entender que, cara, sua empresa pode ser maravilhosa, você pode ter uma missão linda, ter 80 anos de tradição, mas o que você resolve na prática na vida do seu cliente? Quando isso estiver muito claro para ele, você me ajuda a ser uma pessoa melhor, a ganhar mais dinheiro, a trabalhar menos, a ser um pai melhor, deixa claro para mim o que você me resolve, eu compro de você. Só que a grande maioria dos vendedores se prende nele, no ego dele, na vaidade dele, na meta que ele tem para bater, e esquece do cliente que é o mais importante. E até bati um papo sobre isso, surgiu até um gatilho aqui sobre uma questão. A exemplo do mercado imobiliário, né? Uhum. O corretor de imóveis, a gente falou isso mais cedo, ele trabalha vendendo um kitnet ou ele pode trabalhar vendendo uma mansão de 40 milhões. Sim, É o mesmo profissional, certo? perfeito.
ele acredita muito que ele consegue vender o kitnet, mas ele olha para a mansão de 40 milhões e ele desacredita. Como quando chega um profissional assim para você e fala, eu sou corretor, eu sou capacitado, mas eu não vou vender aquela casa. Que tipo de insight que você fala, ó, vamos começar por aqui para resolver essa mentalidade que não tá legal? Sabe que ninguém compra, né, Rafael, ninguém quer desenvolver, quando eu falo de crenças limitantes ou quando eu falo sobre padrões de escassez da pessoa, ninguém quer resolver isso. Agora quando eu falo: "Cara, eu vou te ajudar a ganhar mais dinheiro", isso é o que geralmente move as pessoas, isso é o que todo mundo quer. O cara fala: "Maravilha, eu quero vender a mansão Yuri, mas hoje eu não me sinto confiante. Eu vou cuidar de toda essa parte de comportamento, de crenças, padrões mentais, sem que o cara perceba". E aí lá na frente, quando ele reconfigurou a mente, recalibrou crenças, recalibrou padrões financeiros dele, e aí a gente volta a falar da mansão, ele fala: "Pô, hoje eu me sinto seguro para vender isso". Então eu sempre digo que para vendedor, técnica é a parte mais fácil. A técnica de vendas, o quebrar objeções, a argumentação, o script, que é o cognitivo, que é o racional, essa é a parte fácil. O mais desafiador para o vendedor é ele trabalhar, é justamente essa parte interna, a parte emocional, a parte invisível, para que ele tenha confiança e uma autoimagem de que, cara, eu sou o cara que consegue vender mansões de 40 milhões de reais. Quando eu consigo desenvolver no cara isso, ele vende mansão. Se ele sair do ramo de corretagem de imóveis e for vender carro, ele vai vender carro importado. Se ele quiser vender qualquer coisa, agora a autoimagem dele entende que o nível de merecimento dele subiu. E ele vai ter muito mais potência. E aí, onde se encaixa essa autoimagem, a depender do que a pessoa quer alcançar, né? Vamos dizer assim, existe um layout que tem a predisposição de dar mais certo em alguns exemplos de segmento, ou não? Isso é muito pessoal. É muito pessoal, mas existem muitos mitos. Por exemplo, quando a gente vai para a área de vendas, normalmente qual que é o estereótipo que a galera tem do vendedor? É o cara bom de papo, é o cara chavequeiro, é esse cara que no perfil comportamental a gente chama de o influente, né? É o cara vereador, ou mais político, mais diplomático, é o cara mais desinibido e extrovertido. Só que nem sempre esse é o melhor perfil de vendedor. Esse cara tende a falar demais e ser um pouco mais desorganizado. Pode ser que ele seja muito bom para abrir relacionamentos, mas não necessariamente ele é um cara tecnicamente bom para cumprir todas as etapas da venda. Por outro lado, quando a gente olha um perfil comportamental mais estável, mais introspectivo, mais comedido, a grande tendência no mito é que as pessoas pensam: ixi, esse cara não leva jeito para vendas, porque ele é tímido, ele é retraído. Só que esse cara ele é muito bom de processo. Se eu der uma metodologia boa para esse cara, ele vai conseguir executar com excelência e mesmo menos simpaticão, ele possivelmente vai conseguir vender melhor. Então não existe um perfil de vendedor perfeito. O vendedor não nasce pronto, ele é desenvolvido. Eu não acredito muito nessa coisa de talento, porque talento pode ajudar no começo, mas o talento sozinho sem trabalho, Fel, ele não se sustenta. Então não há essa coisa de um perfil pré-determinado ou não. E a gente ouve muito falar sobre o poder do subconsciente Sim. nesse meio, nesse ramo, né? Provavelmente, boa parte das pessoas que querem mergulhar nesse universo conhece o Joseph Murphy e adjacentes, né? Uhum. Mas, de fato, na hora de aplicar, as pessoas colocam ali um freio. Como o poder do subconsciente e que tipo de início, por exemplo, na sua trajetória, como isso foi relevante e como ele pode auxiliar uma pessoa a ter um poder maior de vendas ou também não conseguir nada? Então, eu vou te contar uma história de quando eu era mais novo, né, e de como eu trabalhei o meu merecimento e o meu subconsciente, como eu fui treinando a minha mente, mesmo que inconsciente, para colher resultados diferentes. Eu te falei que quando eu era mais novo, eu vim de um lugar mais escasso e lá o meu merecimento era baixo. Eu achava que o normal da vida era ter pouco e tudo ser muito difícil e sofrido. Só que à medida que eu comecei a estudar numa escola, e conviver com outras pessoas diferentes, gente de muito mais grana do que eu, de condições de vida muito melhores que as minhas, eh, eu comecei a ver que existia um mundo muito maior do que o meu. E eu lembro de uma vez, voltando da casa de um amigo, eu passei na frente de um restaurante muito bacana, que não era um lugar que eu estava habituado a visitar, mas me chamou muita atenção, um cheiro maravilhoso, e eu resolvi entrar nesse restaurante. Eu não tinha grana para comer naquele lugar. O que eu tinha dinheiro para curtir naquele lugar era pedir um copo d'água, que não ia ferrar com a minha vida. Eu pedi um copo d'água e a única exigência que eu podia fazer é: me traz um limão espremido. E eu fiquei 40 minutos ali, Rafael, tomando uma aguinha com limão espremido
observando pessoas que tinham uma vida completamente diferente das minhas. Gente nitidamente mais próspera financeiramente falando, gente rica, gente muito feliz. Eu brinco até hoje que assim, quando você é pobre, você percebe que o rico ri muito. O rico é feliz com nada. Porque eu vinha de um lugar em que as pessoas eram cabisbaixas, desanimadas, preocupadas, o tempo todo carregando alguma frustração ou preocupação com algum boleto. E o rico tá feliz, ele tá no restaurante, curtindo com os amigos, bebendo, deixando o prato pela metade, a sobremesa largada. E eu olhando na minha mente escassa, falava assim, cara, aquela sobremesa ali, o cara tá deixando R$10,90 naquele prato. O cara tá deixando R$8 em suco largado naquele copo. Mas eu fiquei convivendo ali por aquele período e naquele momento, naquele dia, eu me fiz uma promessa de que, poxa, o que que essas pessoas sabem? O que que essas pessoas fazem que eu não sei e que eu não faço para elas terem um resultado que elas têm e que meus pais não conseguiram até hoje e que eu que estou começando a trabalhar agora ainda não tenho? O que que eu preciso saber? Que habilidade que eu preciso desenvolver para um dia poder ter dinheiro para viver isso com essa leveza? E eu comecei a me questionar muito aquilo. Foi o momento que eu comecei a buscar conhecimento, mentores, ambientes em que aquilo era o normal, né? Porque o meu normal até então era muito mais sofrido, era muito mais limitado, muito mais escasso. Então eu vejo que buscar isso e começar a ir subindo a minha barra de que eu merecia mais, de que eu podia conquistar mais, foi treinando a minha mente inconsciente para eu começar a achar normal ganhar mais dinheiro, achar normal fechar contratos melhores, achar normal viver com pessoas que me ensinavam coisas muito mais legais. E eu vejo que muita gente, quando é confrontada com uma realidade diferente da dela, acha ruim. Acha que o rico é arrogante, acha que a pessoa que sabe mais do que ela é exibida. E eu sempre busquei ter essa postura mais humilde, de cara, o Fael sabe muito mais do que eu sobre tal assunto. Deixa eu calar minha boca e escutar esse cara, porque ele colhe resultados que eu ainda não colho. E eu quero alcançar isso na vida. Então, o meu papel aqui é cala a boca e aprende. É perguntar para o cara na maior humildade. E algumas coisas que ele vai falar vão me desagradar, porque a minha visão é limitada. A minha visão me permite chegar até aqui. Então, para eu romper com essa limitação, ele vai me gerar incômodo. E acho que o papel de todo bom professor, todo bom treinador, todo bom mentor e pai é criar incômodos para que esse cara queira ir para o próximo nível. É romper o limite do atual até se chegar no próximo. Isso que O você que falou me pensa? faz lembrar uma frase que diz o seguinte: aquela pessoa que te incomoda quando ela te fala algo, que deixa você um pouco frustrado, essa pessoa, para você, pode não parecer um mestre, mas ela é um mestre, porque ela está te tirando de um conforto que talvez alguém que dissesse aquilo que você quer ouvir não está te ensinando absolutamente nada, né? E Exatamente. me fez lembrar isso. E o poder do subconsciente, ainda falando sobre isso, Exato, voltando nisso. eu acho muito legal, muito interessante, que é assim, eu vejo pessoas frustradas com isso, dizendo que não funciona. Hoje tem muita gente falando que não funciona. Eu sei que funciona porque já tive provas e você também, já Sim. aplicou. Só que qual é o maior erro, na sua opinião, dentro de tudo que você já viu, pessoas que são frustradas, nessa aplicação? Eu vejo que o poder do subconsciente, a chamada lei da atração, é muito mal interpretado. O cara acha que ele ficar em casa, seja por uma crença religiosa ou por uma visão mais científica da coisa, só do subconsciente, que ele apenas ter fé ou ele fazer afirmações positivas vai fazer a vida dele mudar da água para o vinho. E não é bem assim. O subconsciente tem um poder de mover as suas ações mesmo no invisível, mas desde que você haja de forma direcionada para aquilo que você verdadeiramente quer. Lei da atração não é você pensar e as coisas vão cair no seu colo. É claro, você desejar insanamente ter uma chama interna para isso, mas que suas ações vão nessa direção, que isso esteja alinhado com seus valores mais profundos e inconscientes. O poder do subconsciente é isso. Pô, quando eu treino a minha mente para responder de forma automática na direção dos meus maiores sonhos, desejos e do legado que eu quero construir, a minha vida começa a entrar no piloto automático. Hoje tem muito claro o impacto que eu quero gerar na vida da minha família, dos meus clientes, dos meus amigos, da minha comunidade e do meu país. Então, toda vez que me convidam para alguma coisa, seja um podcast, seja um empreendimento, seja um cliente, eu falo, poxa, esse cara tem a ver com o que eu quero construir? Sim, é muito fácil de decidir, aceitar e fazer parte. Se é algo que conflita com esses valores, com o legado que eu quero construir, o meu subconsciente já está treinado para falar,
Isso não faz o menor sentido. Isso conflita com valores de honestidade, de legado, de crescimento, de contribuição que eu quero trazer. Quanto mais você faz isso de forma consciente, mais isso vai se tornando automático e inconsciente na sua vida. Hoje você pensa de forma consciente cada parte do seu corpo que você está lavando quando você toma banho? De jeito nenhum. Já automatizou. Então, da mesma forma, o ganhar dinheiro, gerar impacto na vida das pessoas pode se tornar algo automático a ponto de ir para o seu subconsciente, quanto mais você treinar. O grande problema que eu vejo, Fael, é que as pessoas não treinam por tempo suficiente. Eu faço uma vez, duas, vejo pouco ou nenhum resultado e eu me canso. Você vai para academia hoje e você treina pesado. Amanhã você tá gigante, fortão, no puta shape. Tá acabado. Você tá só destruído, você só tem dor. E essa dor faz parte da construção. Quando você faz isso por tempo necessário, você vai emagrecer, você vai ganhar tônus muscular, você vai ter uma estética melhor e uma disposição maior. Mas leva tempo. Para ganhar dinheiro, pode ser que você ganhe uma bolada hoje. Só que se você não tem musculatura mental, inconsciente e emocional para sustentar, até aquele dinheiro você vai perder. Então, leva tempo. E nessa sociedade imediatista de hoje, a galera só tá querendo pular o processo. E aí não tem mágica. E o ponto de uma pessoa querer prosperar a todo custo para evitar problemas que ela possa ter. Cara, eu não acho que tem mágica, né? O budismo diz uma coisa muito legal: você não esconde nem o sol, nem a lua e nem a verdade por muito tempo. Quando eu quero alcançar prosperidade a qualquer custo e muito rápido, eu estou sendo prepotente. Vamos olhar o significado da palavra prepotência. Vamos lá. Pré vem de antes, potência vem de performance, de poder. Quando eu sou prepotente, eu estou querendo ter um poder antes disso ser possível. Então, quando eu compro algo que eu ainda não posso, eu estou sendo prepotente. Quando eu quero ser alguém que eu ainda não sou, eu estou sendo prepotente. Se eu ainda não estudei, me desenvolvi, me preparei, olhei para dentro suficiente para ter performance e resultado na minha vida, e eu quero ser ou fingir ser alguém que eu não sou, o que eu estou sendo? Prepotente, que é uma outra palavra para babaca, né? E todos nós, talvez em algum momento da vida, já fomos. Eu já fui prepotente em termos materiais, intelectuais, profissionais. E eu acho que a vida nos dá algumas surras para falar: cara, você está sendo babaca, você está sendo prepotente. Eu acho que um dos grandes trunfos do amadurecimento, da gente envelhecer, é isso: é você conseguir olhar para isso com humildade e falar assim: pô, cara, eu fui babaca nessa ocasião e eu não quero repetir isso. E eu não quero permitir que as pessoas façam isso. Então, hoje, quando eu mentoro pessoas, ou treino times, ou falo com os meus filhos, o que eu sempre busco é isso. Cara, é uma construção. Eu entendo que você quer chegar aqui, mas tem uma jornada para a gente percorrer. Então, calma, tudo a seu tempo. E a raiva que você falou me voltou esse assunto, né? Que num momento inicial, você comentou que é super válido para a pessoa ter um combustível. Mas até que ponto que a pessoa pode usar a raiva sem perder o foco ou deixar tudo desandar, se deixar predominar? Como lidar com a raiva para que ela consiga não ter mais, vamos dizer assim? É uma ótima pergunta. Onde achar esse equilíbrio, né? E, de novo, eu não tenho nenhuma pretensão, Rafael, de ser o guru dos gurus e ter todas as respostas. De novo, isso seria uma prepotência da minha parte. Mas eu acho que, realmente, quando você tem pouco ainda, você tem nada a perder, a raiva é um tremendo combustível. Porque, cara, você tem que meter energia nas coisas, você tem que empenhar velocidade, muitas vezes força física mesmo de trabalho. Então, essa raiva da sua circunstância atual, ela vai ser necessária. Eu estou pensando na resposta enquanto eu te respondo. E eu acho que quando o teu senso de gratidão começa a ser maior do que a sua raiva e inconformismo, pronto, tá na hora de você desligar um pouquinho desse botão da raiva e começar a ser movido agora por gratidão e retribuição. Eu estou respondendo isso porque foi o que aconteceu na minha vida. Essa raiva me moveu por muito tempo, até eu começar a colher resultados e reconhecer na minha vida que, pô, peraí, eu estou num lugar muito bom. Eu cheguei muito mais longe do que em algum momento eu imaginei. Hoje eu tenho muito mais a agradecer, hoje eu já tenho o que perder. Então, pera, hoje, seja agradecer a Deus, aos meus pais, às forças universais e cósmicas dessa existência, eu tenho muita coisa para agradecer. Então, já que eu tenho tudo isso, e não só materialmente falando, intelectual, emocionalmente e espiritualmente, já que eu desenvolvi tudo isso, conquistei tudo isso, pô, agora eu tenho muito a agradecer e agora eu tenho um dever moral
cósmico quase de retribuir. Então a minha vida de educador vem muito disso. Eu cheguei num lugar que de onde eu parti, e até honrando minha ancestralidade, era inimaginável, cara. Então hoje eu busco retribuir através de desenvolvimento de empresas, das pessoas que me cercam. E deve ter surgido uma pergunta que eu acho que provavelmente pode surgir nos comentários em relação ao subconsciente. A pessoa chega até você e já lança logo de chofre, né? Ô Yuri, como que eu entro no subconsciente do meu cliente para que ele compre o que eu quero vender? Então, assim, é tipo uma receita mágica, entendeu? Primeiro, se eu te vender, ou qualquer pessoa te vender uma receita mágica e infalível, eu me tornarei um charlatão. E qualquer pessoa que te promete uma receita mágica e infalível, em 100% dos casos, está mentindo. Né? O cérebro humano é algo muito inexato, então ele obedece a alguns estímulos, o que não significa que todos os cérebros vão responder da mesma forma. Se a gente ouvir um barulho lá fora agora, pode ser que um de nós se assuste e corra para baixo da mesa, o outro se assusta e corre para combater o perigo. Pessoas diferentes respondem de forma diferente aos estímulos. Então, não é uma fórmula infalível. Eu sempre vou te falar o que tende a funcionar e quais os possíveis caminhos que pode acontecer. E outra, quando o cara me fala, Yuri, como é que eu vendo para o meu cliente a qualquer custo? Como é que eu entro na mente dele de forma inconsciente? Cara, essa pergunta não parece nem ética, dependendo do cara, né? Porque você está querendo vender o que é interessante para você e não para o cliente. E aí, esse é o cara que eu me recuso a ajudar. E eu sei que não foi o intuito da sua pergunta. Esse é o cara que fala assim, velho, vamos lá, pensa aqui comigo. Por que você quer vender a qualquer custo e entrar na mente do seu cliente? Se você precisa deste nível de persuasão, será que isso é bom para o cara? Talvez não seja. Vamos fazer isso de um jeito mais legal? Pergunta para o cara o que ele está buscando, o que faz sentido para ele, o que faz diferença para esse cara. Dessa forma, o teu cliente vai te dar a resposta que funciona, que é ética, que é bacana e que você vai vender não uma vez só. Porque vender uma vez só é fácil. Entubar alguma coisa no cliente é fácil. Com boa persuasão, com algumas técnicas, alguns gatilhos mentais, você faz. Mas eu realmente me sinto um tremendo vendedor quando eu vendo uma vez, o cara sai satisfeito, me recomenda para outras pessoas e volta para falar, pô, Yuri, eu quero comprar de novo. Aí eu percebi que eu fiz uma boa venda. Eu falei isso porque eu já imaginei que nos comentários sempre tem alguém rolar, procurando uma receita mágica e tal. E às vezes até as pesquisas, né, que as pessoas fazem, como influenciar alguém, né, hipnotizar alguém para comprar e tal. E tem muita gente que até utiliza ferramentas de uma forma não bem intencionada. A gente vê muito isso, né? Muito. Então foi importante você falar sobre isso, porque eu também vejo também numa outra face da moeda, pessoas que se sentem desconfortáveis, por exemplo, em vender algo. Cara, muito legal a gente falar disso. Não dá para eu vender, eu tenho que doar. Se eu vender, eu sou indigno, eu estou, assim, só o fato de colocar algo bom e achar que tem que ser só caritativo, vamos dizer assim. Isso acontece muito no meio espiritualista, tá? É uma crença limitante dentro dos espiritualistas, que é diferente de você explorar alguém. Exato. Você colocar um conteúdo, por exemplo, uma casa espiritualista. Vou dar esse exemplo porque eu acho que é uma crença limitante mais forte ali. Se ela não tem dinheiro para pagar o aluguel, ela fecha e não ajuda mais ninguém. Exato. Então, se ela promove um curso, ou tem um elemento e vende, isso ajuda, mas tem muita gente que está preso ainda no não posso vender, eu preciso só doar. Cara, tem uma filosofia japonesa e que vai encaixar exatamente nisso que a gente está falando, que é a filosofia do Ikigai. Ikigai, traduzindo do japonês, significa algo como o que a gente chama de propósito de vida, o que te move, o porquê que você acorda todos os dias. E o Ikigai é apoiado em 4 pilares. O que você é bom, o que você pode ser pago para fazer, o que as pessoas... Desculpa, o que você ama, o que você é bom, o que você pode ser pago por fazer, e o que você faz e muda o mundo. Então vamos lá. Eu amo a espiritualidade, as pessoas me pedem aconselhamento e orientação nisso, eu sou bom nesse negócio, as pessoas podem me pagar por isso, porque eu ajudo a vida delas, e eu trabalhar a espiritualidade das pessoas muda o mundo ao meu redor, muda a vida das pessoas. Você atendeu os 4 pilares do Ikigai. Agora percebe que um desses pilares tem o que as pessoas podem me pagar para fazer, para tornar isso sustentável, porque mesmo caridade, você precisa estar bem alimentado, você precisa estar com sanidade mental para ajudar as pessoas. Então,
Isso acontece muito na educação, isso acontece muito na área da saúde. A pessoa se sente culpada de cobrar, porque educação é algo muito nobre, porque cuidar da saúde das pessoas é algo muito nobre, cuidar da espiritualidade é algo muito nobre. Eu concordo. Só que você se preparou para saber tudo que você sabe hoje. Olha o que tem de livro aqui. Quantas horas da sua vida você se dedicou a isso? Então as pessoas não estão te pagando por um curso, elas estão te pagando por 38 anos nesta existência, fora as anteriores, de conhecimento acumulado na sua espiritualidade para transbordar para elas. Então quando eu compro um curso seu, quando eu compro uma consultoria sua, eu estou comprando essa redução de tempo. O meu tempo vale muito. É para isso que as pessoas pagam você. E quando as pessoas têm essa resistência a vendas, isso, de novo, é uma crença lá do começo da sua vida, que possivelmente você teve uma experiência ruim com dinheiro, com vendedor, seu pai, sua mãe, alguém do seu convívio falou, vendedor é tudo pilantra, vendedor é tudo, quer passar perna, quer levar vantagem. E alguns, sim, só que tem político honesto e desonesto, tem advogado bandido, outros não, e tem vendedores bandidos e outros não. Só que você, às vezes, se fixou na crença do negativo. E aí você tem essa relação ruim com venda. Só que se você tem relação ruim com venda, como é que você cresce financeiramente sem vender nada, Rafael? Fala pra mim. Não tem Não tem como. como. Toda hora você está vendendo alguma O tempo coisa, né? todo. E aí a emoção. Emoções versus o argumento lógico. Se a gente colocar numa balança essas duas questões, o que teria uma chance de ter um sucesso maior dentro desse mercado de compra e venda? Trabalhar só as emoções ou chegar logo com um argumento lógico? Eu vou te contar então sobre um estudo para te responder isso. Foi feito um estudo muito legal que pegaram pessoas que não liam japonês e mostraram vários ideogramas para essas pessoas. E aí, obviamente, se você não lê japonês, você não consegue reconhecer nenhum ideograma. E mostravam para eles vários ideogramas muito rápido. E claro, aleatoriamente você não consegue reconhecer qualquer qual. Só que alguns ideogramas eram mostrados para você mais vezes, ou seja, o seu subconsciente se familiarizava mais com alguns ideogramas que foram mostrados para você mais vezes. No fim do estudo, pegaram todos os ideogramas e te mostravam. Rafael, qual desses aqui você mais gosta? Você mais simpatiza? Qual deles aqui você escolheria para levar e fazer um quadro na sua casa? E qual que as pessoas, na grande maioria dos casos, escolhiam? Aqueles que elas tinham sido mais expostos. Ou seja, a gente compra aquilo que nós somos mais familiarizados, aquilo que a gente mais reconhece. Então, muitas vezes, as pessoas não compram de forma consciente, elas compram por familiaridade, por segurança, elas compram baseado em emoção e decisão subconsciente ou totalmente inconsciente. Vou voltar então aqui na venda. Sempre a condução da venda tem que ser puramente emocional. Sempre. Quando as pessoas tomam a decisão, o cérebro inconsciente delas já decidiu por elas. E aí você só tem consciência disso depois. Então, quando eu conduzo uma boa venda através da emoção, da compreensão da necessidade desse cliente, ele é impactado, ele fica feliz, ele se sente atendido, eu já decidi, gostei de você, acreditei em você, seu produto resolve o meu problema, a minha mente inconsciente já decidiu comprar. A parte financeira e racional é só detalhe. O grande problema é que o ser humano tem a capacidade de racionalizar. E aí nós achamos que somos seres racionais com emoções. Não, nós somos seres emocionais, espirituais, com capacidade de racionalizar. Né? É algo bem complexo e ao mesmo tempo libertador também, né? Porque o que eu vejo, emoções e urgência, né? Hoje em dia se trabalha muito, hoje em dia é Muito. muito a urgência, né? Sim, sim, Essa questão da urgência está em tudo. A pessoa, lógico, são gatilhos, né? sim. Olha, tem prazos e tudo mais. Só que só vai gerar urgência se a pessoa estiver numa situação que ela precisa mudar algo, que ela está sentindo uma dor, né? Como a Exatamente. dor influencia na decisão de uma pessoa? Cara, a dor geralmente é porque você tem um problema para resolver, e é isso que gera urgência. Por exemplo, estamos aqui dentro desse ambiente, tranquilos, no meio de uma tarde gravando esse episódio. Então, se eu falasse, Fael, você quer trocar a fechadura da sua casa agora? Eu falaria, não, Yuri, eu não vejo a menor necessidade. Tá bom. Nem por R$ 10 você faria isso? Não, eu não vejo a menor necessidade. Tudo bem. Agora imagina que nós viajamos juntos, a gente perdeu a chave para entrar aqui no estúdio em algum lugar e a gente chega aqui 2 da manhã. Pegamos estrada, trânsito, chegamos aqui 2 da manhã. Sem chave. Vamos ter que ligar para um chaveiro 24 horas. Você está cansado,
podre, querendo tomar banho, cansado da estrada, desesperado pela sua cama. Liga com o chaveiro 24 horas. Chaveiro, dá um pulo aqui. O cara chega e fala, é 300 pau para abrir a fechadura agora e você entrar na sua casa. Você não pensa duas vezes. Você paga. Porque agora você tem um problema muito claro, muito nítido, uma dor latente a ser resolvida. Quando as pessoas, então, não vendem, Rafael, não é a argumentação de venda, não é o script que está fraco. Você não entendeu seu cliente. Você não entendeu qual que é a dor dele, você não entendeu qual que é o problema do cara. Quando eu dou palestras e treinamentos de vendas, eu não estou vendendo palavra, eu não estou vendendo 1 hora de conversa furada com o cara. Eu estou naquele tempo vendendo 40 anos que eu tenho de experiência em vendas para o time dele pegar metade das coisas que eu falar, aplicar com o cliente e amanhã duplicar vendas. Se esse cara vender 20% a mais, no fim do ano, ele paga 13º de todo mundo feliz, ele tira férias, ele troca de carro, ele viaja, o filho dele vai para uma escola melhor. É isso que o cara compra quando me contrata. Quando o cara vem para o seu curso, ele está às vezes com algum tormento emocional, espiritual, ele precisa de paz e tranquilidade. Quanto vale isso na vida de uma pessoa? É imensurável. É isso que as pessoas compram. Quando eu não entendi qual é o problema que eu resolvo na vida do meu cliente, o meu argumento fica fraco. Eu não vendo. E você falou isso, eu lembrei de uma propaganda que tinha, que era assim, era bem de marketing mesmo, sobre chaveiro. O cara trancou a chave dentro do carro, o chaveiro foi lá, tirou. Aí o cara olhou no relógio, caramba, em 2 minutos você tirou a chave do meu carro e eu tô te dando 50 reais. Aí o chaveiro jogou a chave de novo lá, fechou, né, jogou de novo lá dentro, falou, tô 100, pode tirar, hein. Exato, exato. Não tinha o conhecimento, não tinha as É ferramentas. isso, meu velho. É bem isso mesmo. E um cara chega para você, engajado, uma mulher, um homem, e ele fala, Yuri, agora eu vou mudar minha vida, eu vou começar a ter práticas novas. Que práticas iniciais, para a pessoa começar a querer se aprofundar em um conteúdo, que eu sei que você tem várias vertentes, uma pessoa pode ter para desenvolver uma mentalidade de abundância, em relação às vendas, né, em relação a ela saber o que está fazendo, ela entregar algo nesse sentido que a pessoa está também tendo uma dor e que vai solucionar essa dor. Que tipo de práticas você recomenda para essa mentalidade começar a se instalar? Eu vou te falar 2 coisas que vão parecer brincadeira e que são muito sérias. A primeira delas, eu falo, cara, com o que você mais sonha? Então, o que te move para vender muito mais e ganhar mais dinheiro? E sabe o que eu ouço de 90, talvez mais, por cento das pessoas? Cara, eu quero pagar minhas dívidas. Quando o que te move é algo negativo, é dívida, é uma dor, dificilmente você vai ter potência para realmente realizar isso. Pagar dívida não é sonho, isso é uma necessidade. Se você não tem nada maior do que pagar suas dívidas como sonho, ferrou. A tua motivação ela já é muito negativa. Lembra, sabe a pessoa que está sendo movida pelo negativo, do tipo, a mulher foi traída ou o cara foi traído. E aí você fala, o que você quer no seu próximo relacionamento? Olha, Rafael, eu não sei o que eu quero. Eu só sei que eu não quero um homem ou uma mulher que me traia. Percebe que a pessoa não sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela não quer. É a mesma coisa quando alguém quer ganhar mais dinheiro, quer vender mais, ela não sabe o que move ela. Ela sabe que ela não quer ficar endividada. Essa é uma motivação frágil. Então, a primeira coisa, seja movido por um sonho grandioso e quase que assustador. Quase que assustador. Aquele sonho que, dependendo para quem você fala, você vai ter até vergonha de falar numa roda de amigos que vão falar, você é maluco. Então, se você tiver um sonho que é razoavelmente maluco e entender que tem uns meios de alcançá-lo, esse é um primeiro ótimo caminho. E o segundo, olha para o tamanho da tua pança e me diz o que você vê. Porque a grande maioria das pessoas hoje não tem o mínimo de saúde, o mínimo de energia e disposição para fazer nada. E aí, isso é uma opinião minha e de inúmeros CEOs de grandes empresas. Se eu olho um cara obeso, e que obesidade é saúde, eu não estou falando aqui por gordofobia nem nada desse tipo. Pela OMS, Organização Mundial da Saúde, obesidade é uma doença. Você veja um cara que está obeso, hipertenso, ferrado de saúde, num nível crítico, e um cara mais atlético, quem que eu contrato? Quem que você contrataria? Depende da função, você precisa pegar uma pessoa que está mais saudável, né? Mais saudável. E claro, mesmo em 2 atividades que os 2 têm as mesmas capacidades cognitivas e técnicas, tradicionalmente, geralmente vou acabar escolhendo uma pessoa que está mais saudável, não por uma questão estética, mas se essa pessoa cuida de si,
ela tem alguma moral para cuidar da minha empresa. Se o cara, eu não estou falando aqui de você ter gominhos na barriga, não é isso, mas ter um mínimo de saúde. Uma pessoa que está cronicamente debilitada e não cuida de si, que, porra, quase se abandonou, como é que você acha que essa pessoa vai performar na minha empresa? Então, segunda coisa, olha para tua saúde. Tenha um sonho que te mova e olhe para tua saúde. Esse é o primeiro pilar. Se você nem olha para tua saúde, eu não estou falando de você ser muso fitness, não é sobre isso, mas assim, cara, faz uma caminhadinha em volta do seu quarteirão uma vez por dia, sabe? Faça uma alimentação um pouco melhor. Cuide de você para que você dure com saúde, com poder cognitivo. Uma pessoa que dorme mal, se alimenta mal, ela não tem disposição, ela não tem energia para cumprir o que ela precisa na vida pessoal e profissional. Em algum momento ela vai ter que sacrificar. Ou eu tenho uma vida pessoal bacana, ou eu tenho uma vida profissional bacana. Se eu tenho um profissional legal, chego em casa, eu não dou atenção para minha mulher, para meus filhos, para meu cachorro, em algum momento a minha vida vai começar a ruir. Então, tenha um sonho que te mova e cuide da sua saúde. Todo o resto passa a ser consequência. Uma vez eu vi uma pessoa falando para um vendedor se ele compraria o que ele estava vendendo na condição que ele estava vendendo e oferecendo. E o cara ficou super balançado. Aí acho que toca nesse ponto aí que você mencionou, né? Das questões que a pessoa precisa trabalhar, do merecimento. Como o cara vai vender algo para outra pessoa que nem ele compraria? Exato, exato. E quando a gente fala de autoimagem e a sua saúde, o quanto você se ama e se cuida, passa por merecimento. Quando você olha para você, e de novo, não estou falando aqui por uma razão estética, estou falando de saúde. Quando você olha para o espelho e você gosta do que você vê, maravilha, a tua autoimagem está positiva, o seu merecimento está legal. Quando você olha, não gosta e não faz nada a respeito, onde que está teu merecimento nesse ponto? Está lá embaixo. Quer dizer, eu não gosto e eu me conformo com essa saúde, com esse corpo, com esse nível de disposição. Possivelmente eu conformei com um merecimento baixo. Se no meu templo, na minha máquina de transformação nesse mundo, eu não tenho energia e disposição, o que me leva a acreditar que você vai conseguir trabalhar com afinco, prosperar, ganhar dinheiro, fazer diferença na vida das pessoas? Concorda que você vai operar com 40, 50% da potência que você poderia? Então eu bato muito nesse pilar. Cara, você quer ter resultado na vida? Comece cuidando da sua saúde. Eu já fui obeso, cara. Obeso, assim, de ter tetinhas e quase ter que usar sutiã, mesmo assim. Então, com 28, 29 anos, eu olho fotos minhas dessa época, eu parecia 10 anos mais velho do que hoje. E é uma época que eu não estava prosperando profissional e financeiramente. Eu estava trabalhando muito, eu estava crescendo, mas a minha vida era assim uma sobrecarga gigantesca. Até porque eu não tinha energia para tocar tudo que eu precisava. Hoje, nos meus 42, e que, de novo, o objetivo não é ser muso fitness, mas eu gosto de cuidar da minha saúde, praticar atividade física, até porque isso é um exercício de disciplina. E a disciplina que eu acabo tendo que ter para cuidar da minha saúde, hoje, eu aplico nos negócios. Então, se eu tenho resiliência para ir com frequência para academia, abrir mão do brigadeiro, comer com regularidade, comer bem com regularidade, isso significa que num dia cansativo de trabalho, num dia desgastante, eu vou ter energia e treino mental para aguentar o tranco. E até o marketing mesmo, né? Eu vejo que as pessoas às vezes estão com fragilidades emocionais e descontam na comida. Perfeito. E tem um marketing todo agressivo, né? Que faz a pessoa sentir mais vontade, mais fome. Isso também envolve venda, mas assim, a gente está falando de uma coisa que é venda. Venda é neutra, né? Aham. O que o vendedor faz que é o problema, né? Maravilhoso, cara. É isso. A venda é ferramenta, né? Igual assim. Você quer saber das suas crenças sobre venda, sobre dinheiro, sobre vendedor? Complete a frase. Dinheiro é, vendedor é, e a primeira coisa que vem na sua mente revela as suas crenças mais profundas. Então, quando você fala para alguém que tem crenças negativas sobre dinheiro, Fel, dinheiro é, a pessoa fala, dinheiro é sujo, dinheiro é corrupto, dinheiro é a origem de todos os males. Tá tudo bem, você tem direito de ter essa opinião, mas se você acha que o dinheiro é a origem de todos os males, ninguém quer ter na sua vida algo que é maléfico, algo que é do diabo. Então, as pessoas que têm esse tipo de crença possivelmente vão repelir o dinheiro. Agora, quando você entende que mesmo trabalhando com saúde, educação, a espiritualidade, coisas sagradas, dinheiro é fonte de prosperidade, dinheiro é a ponte para eu fazer o bem e contribuir com a vida das pessoas, opa, eu estou recalibrando, reconfigurando minha crença e possivelmente eu vou me apegar a ela. Então agora eu consigo olhar para isso de forma positiva, ter resultados diferentes, né?
E os aspectos culturais e ancestrais? Você é descendente de japoneses Sim. e também tem a questão judaica. Eu vejo que tem uma similaridade. Quando eu era pequeno, olha só, eu sempre falava, eu morava aqui, né, na zona norte de São Uhum. Paulo, mas assim, sempre andava, e eu sempre falava uma coisa, eu falava, mãe, eu nunca vi um mendigo japonês. E eu falava, e era um Verdade. negócio que me batia na mente. Minha Sim. mãe sempre falou, porque eles trabalham, eles se ajudam, eles não têm preguiça de trabalhar. Isso ficou na minha mente, também ficou no meu Uhum. subconsciente. Lógico que hoje deve ter, hoje tá muito mais gente, tem gente que quebra tal. Mas ela falava isso, eles têm uma cultura de não, se vê um na rua, ajuda, procura reerguer. E a mesma coisa com o judeu, né? É muito difícil você ver um Sim. judeu que não prospera ou que não sabe ferramentas. Pode ser que tenham quebrado, mas historicamente falando, eu vejo que japoneses têm um histórico legal aí de aspectos culturais, os judeus também. E não é uma fórmula mágica, é um aspecto ancestral, né? Algo que está dentro de um inconsciente coletivo. E Sim. você tem essa descendência tal, e hoje está num mundo que também tem elementos. Você falou de várias técnicas que vêm, né? De elementos do Japão, O né? Ikigai, Ikigai e exato. tal. Qual é a relação, então, dos aspectos culturais, dos aspectos ancestrais, para formatar todas essas técnicas que tem que vir de algum lugar, né? Cara, pensa aqui, ó, a gente está falando sobre o poder do subconsciente, essa programação mental que a gente tem, de escassez ou de abundância. Se eu venho de um lugar que é atribuído ao meu povo, à minha ancestralidade, honra, o valor do trabalho, e desde pequeno eu ouço isso. Ao longo de toda a minha vida, eu ouço que, mas japonês é inteligente, japonês é tudo bom de matemática, japonês é tudo honesto, japonês é justo. Cara, queira você ou não, você vai recebendo essa programação. E eu tive a sorte de ter sido uma programação boa e falei, pô, realmente eu quero me apegar a isso e até de forma inconsciente ao longo da vida, isso realmente foi repercutindo de forma boa. Eu sou bom de matemática, eu fiz engenharia civil, eu sempre prezei por justiça e honestidade e transparência nas minhas relações, pontualidade, porque é a programação das nossas crenças que foi ficando enraizada. E eu vejo que isso pesa muito. O brasileiro, né, nós no Brasil em geral, a gente tem uma programação muito da síndrome do vira-lata, né, de que tudo lá fora é melhor, de que sonhar com sucesso às vezes é arrogância, de que nós é pobre, mas é limpinho, de que tá tudo bem, a gente é pobre, mas é honesto. Então, olha o tipo de programação que a gente vai tendo. Então, o ser descendente de japonês, mesmo no Brasil, veio me trazendo crenças muito fortalecedoras. E sim, eu sou um cara trabalhador, eu amo trabalhar e não tenho nenhuma intenção de aposentar, não importa quanto dinheiro eu ganho na vida. Eu vou trabalhar até o último dia da minha vida. Talvez em um ritmo diferente, talvez menos, em outro formato, mas eu gosto de trabalhar. É uma coisa intrínseca que está na minha crença, na minha identidade. Então, eu convido a galera que está assistindo a gente aqui a pensar nisso, né? A tua personalidade, a tua identidade, as suas crenças foram forjadas em que sentido? Vou te contar uma experiência que eu tive na Colômbia, que vai encaixar muito aqui. Faz muito tempo eu estava em Cartagena, na Colômbia, e é um lugar que vai muito estrangeiro, é um lugar de muita festa, tal, e eu estava com meu irmão, os dois muito jovens, gente solteiro, viajando pela Colômbia. E eu lembro que tinha aqueles trailerzinhos, uns ônibus que você sobe, e eles vão dando shots para você beber, e eles vão parando em bares diferentes, a galera entra, conhece o bar e segue viagem. E calma que vai fazer sentido no nosso papo. E aí eu lembro que eles iam premiar com uma garrafa de uma bebida super ultra legal o campeão do campeonato de viradas ali na nossa perua, no nosso ônibus. E era uma menina norte-americana, pequenininha, e um cara russo gigantesco. Eles se desafiaram ali. E a menina pequenininha e o russo. E shot para os dois. 1, 2, 3. Paramos na frente de um bar. O guia ali falou, galera, então vamos descer, a gente vai ficar aqui meia hora e a gente já volta pro tour. A menina falou, não, mais um. Eu vou ganhar desse grandão agora. O grandão falou assim, cara, você tá levando isso muito a sério, você quer muito ganhar. Ela falou, sim, eu sou norte-americana, a gente só entra nas coisas para ganhar. E cara, mesmo naquele caos de festa, de bagunça, aquilo me chama muito atenção. Eu falei, cara, olha o que é a cultura de um povo programado para ser o número um do mundo. E não tô aqui defendendo que os americanos são melhores que os brasileiros ou não. Tô fazendo um recorte só do que é programação mental, cultura e como isso entra no nosso subconsciente para os resultados da vida. O cara que desde pequeno é programado como nós somos o melhor país do mundo, nós somos treinados para ganhar.
você tem que sempre lutar para ser o número 1, o cara é treinado para ganhar o tempo todo, mesmo nas pequenas coisas. E no Brasil, quando o teu vizinho começa a prosperar, a galera começa a falar o quê? Tá fazendo coisa Roubando. errada, tá roubando, deve estar envolvido com droga, virou traficante. As pessoas jamais imaginam, cara, olha que bonito o trabalho que o Fael tá fazendo. É um cara que tá levando transformação para a vida das pessoas, merecedor. Isso é cultural. Então, olha para quem te cerca e olha que tipo de cultura você está inserido. Né? O ambiente é soberano, cara. Se você está num ambiente de pessoas escassas e que apontam o dedo e que odeiam dinheiro, odeiam prosperidade, que odeiam vendas, possivelmente há uma grande chance de você também não prosperar, porque você é contaminado pelo ambiente, cara. E o ponto da crença e também de criticar, eu vejo muito mais as pessoas terem um sentimento de raiva por ver alguém que é rico, mais bem sucedido, do que propriamente a raiva dela não ter as coisas. Eu vejo muito isso. Eu não sei, às vezes o cara tem um vizinho tem um carro legal, você vê uma pessoa que a galera conhecia tem um carro legal, já rola uma crítica, já rola uma inveja ali, e a pessoa não tá triste porque ela não tem, ela tá com raiva porque o outro tem. Sim. Ocorre muito, né? Cara, eu acho que assim, a inveja, foi muito bem observado, cara. Para mim, a inveja é das forças mais malévolas e destruidoras da existência humana. Porque ela evidencia muito a minha incompetência. Pensa o seguinte, vamos lá, isso acontece muito em casamentos. Por exemplo, pessoas que se separam e aí, às vezes, a mulher vê o cara começar a viver muito melhor sem ela, ou o contrário, o cara começa a ver a mulher viver muito melhor sem ele. Muitas vezes as pessoas, mesmo depois de separadas, se atacam e tentam se destruir, não porque ela quer voltar, não por qualquer outra razão, mas por pura inveja. O invejoso não quer o que você tem. O invejoso só quer que você não tenha o que você tem. Então, quando um ex, por exemplo, ex-sócio, ex-marido, ex-esposa, ataca a outra pessoa, mesmo que não seja para ele tomar o dinheiro e a empresa, ele só não quer ver você feliz tendo aquela vida que você está tendo. Né? Por quê? As duas pessoas saíram do mesmo lugar. Duas pessoas que eram sócias de uma mesma empresa, ou um marido e mulher que estavam no mesmo lugar, e um começa a subir demais, crescer demais, ser muito mais feliz, isso mostra para a pessoa que ficou estagnada o bosta que ela é. Fala, cara, vocês estavam no mesmo lugar. Essa pessoa cresceu, prosperou, foi feliz, e você ficou aqui parado. Você não fez nada, você não cresceu, não aprendeu, não se desenvolveu. Isso evidencia para o invejoso o quão incompetente e incapaz ele é. E por isso que eu acho que a inveja é das forças mais destruidoras que existe, cara, no universo humano. E eu vi uma vez um convidado, ele veio aqui, ele falava muito sobre prosperidade, né? Ele falou, cara, o lance da doação, né, no judaísmo chama de tzedakah e tal, Uhum. de colocar uma porcentagem daquilo que você ganha, ele tinha um conceito diferente, eu achei curioso. Ele falou, eu coloco dinheiro em para-brisa de carro que eu acho de luxo. Que legal, cara, como assim? Porque aquele cara é próspero, eu tô abençoando a prosperidade dele, quero que ele seja mais, então eu dou dinheiro para quem tem dinheiro, ele falou. Eu nunca tinha ouvido isso. Nunca tinha pensado assim, cara. É uma linha diferente, né? Então pensa, a pessoa viu um carro muito legal, às vezes ela pode ter um sentimento que ela converte, não, eu vou colocar um dinheiro, que Deus abençoe mais ainda, ou aquilo que ela acredita, que a energia flua, porque a pessoa vai se desapegando desse lance de porque ele tem ou não tem, não, vou contribuir para que tenha Vou mais. abençoar para que tenha mais. O dinheiro chegou ali, tem um motivo que venha mais, então achei interessante essa linha de raciocínio, é um pouco polêmica às vezes, né? Mas eu gostei muito, até porque assim, se eu não me engano, tem algum lugar na Bíblia, que eu não vou saber as palavras exatas agora, mas que diz algo assim, né, de que quando você busca ajudar um miserável, quase que tomar o lugar dele, seja como fiador, estender o braço para o miserável que não quer nada da vida, você possivelmente toma o lugar dele. Né? Você acaba entrando, você é sugado pela miséria dessa pessoa, porque ninguém é miserável à toa. Né? O mundo está aí com inúmeras possibilidades, e que eu entendo e concordo que elas não são iguais para todo mundo. Pessoas nascem em circunstâncias diferentes, né? Socioeconômicas, culturais, mas o mundo é cheio de possibilidades para muita gente. Agora, se a pessoa ao longo da vida inteira não conseguiu fazer nada e ela é miserável por alguma razão, por alguma escolha, por alguma negligência, por alguma omissão. E abençoar quem sabe o que está fazendo é um conceito bem legal, velho. Eu gostei disso mesmo. Porque geralmente a tendência das pessoas é essa, né? É procurar assim, o que esse cara tá fazendo de errado, ou rico maldito. Para ele ser rico é por isso que eu sou pobre. Né? Tem uma economista muito legal,
que se chama Tom Sawyer. Eu gosto muito dele. E ele fala que um dos grandes problemas das pessoas que não prosperam é justamente achar que o dinheiro e a economia é um jogo de soma zero. O que significa um jogo de soma zero? Que para uns ter muito, significa que outros vão ter poucos. E não. Na verdade, recurso, dinheiro no mundo, ele é infinito. Tem pessoas que fazem dinheiro. Eu faço dinheiro vendendo ar. Quando eu vendo palestra, o que eu estou vendendo? Ar. Eu estou vendendo o que está dentro da minha cabeça. Eu estou falando e as pessoas me pagam para eu falar por 1 hora ou 2. Então, eu vendo ar. Eu transformo ar em dinheiro. Então, se eu transformo ar em dinheiro, você que tem uma empresa, uma indústria, um ambiente, uma instalação, por que você também não pode prosperar? É achar o seu talento, a sua maior competência e achar a sua prosperidade. E você teve que investir em matéria-prima, estudos, né, materiais, Muito. né? Hoje eu consigo transformar ar em dinheiro, porque por muito tempo eu sentei a bunda na cadeira, li muito, preparei muito, me treinei muito, tomei muito feedback, me frustrei muito, deu muito errado antes de dar certo. Que volta no que a gente estava falando, né, Fael, de você se permitir ter o caráter forjado pela falha, pelo erro, pela frustração. A pessoa que não tem tolerância ao erro, à frustração, possivelmente ela não consegue empreender. Isso que você faz hoje, um ambiente lindo, maravilhoso, com o alcance que você tem hoje, começou dando muito certo? Não, começou sendo muito árduo. Exato. Então dá muito errado antes de dar certo. Só que tem até um TED Talks muito legal que fala que a grande maioria das pessoas desiste nas primeiras 20 horas de qualquer coisa. Então pensa comigo, se cada episódio teu você começasse gravando por 1 hora, você tem às vezes que gravar 20 episódios para um primeiro dar certo. Só que a grande maioria das pessoas não grava 20. O cara grava 5, putz, não tá performando muito bem. Vou tentar até o 10. No 10º ele já desistiu. Eu vou começar a estudar inglês. Aí você estuda 2 horas por semana. Terça e quinta, 1 horinha ali. Na quinta semana, você só estudou 10 horas de inglês. Só que você não tá falando fluentemente. Você desiste. O cara quer emagrecer. Ele vai pra academia 1 dia, 2, 3, 5. Ele treinou 5 horas efetivamente. Ele não completou nem 20. Ele desiste. Então, a grande maioria das pessoas não se permite passar pelo processo. Falha antes mesmo de dar tempo de errar. E às vezes as pessoas têm o medo do sofrer, né? Por exemplo, ó, se eu não estiver na área que eu gosto, eu estarei mais garantido porque eu vou ganhar um salário ali, eu vou trabalhar de sábado a sábado, vou ter que fazer hora extra, isso vai gerar frustração e sofrimento. A pessoa não está tendo resultado ainda no que ela quer, também vai gerar frustração e sofrimento, mas qual dor que você vai escolher? Exato. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar na balança, né? Exato. Por exemplo, uma pessoa, ela chega até você, na maioria das vezes, pode ser que não, mas cheia de tensão, né? Ela quer rápido o resultado. Sim. E você precisa ir quebrando essas questões, né? Como é que funciona o nível de ansiedade? A pessoa quer a todo custo o resultado para amanhã. Como é que você trabalha isso? Até para quem está assistindo, que eu sei que vai ter interesse em te procurar, né? Vai ser uma honra. Para a pessoa poder também já chegar mais preparada. Cara, a primeira coisa é dar um choque de realidade com brutal transparência. Eu sou hoje muito claro quanto a isso, Rafael. Antes eu tinha medo de falar isso pro cara, de que, bicho, vamos lá, você tá 40 anos pobre, você tá 40 anos com baixa performance na sua vida, e você quer resolver isso agora em 1 semana? Você não fez porcaria nenhuma por 40 anos, e agora você quer em 1 semana virar o lobo de Wall Street, vender pra caramba e ficar milionário? Não vai acontecer. Então vamos lá, primeira coisa, isso é um processo, a gente vai estar junto por, vamos lá, 3 meses, 6 meses, que é o tempo que eu vou te acompanhar. Durante este período, a gente vai desenvolver todas as capacidades que você precisa para esse resultado que você está me trazendo. Mas é um processo. Igual emagrecimento, é igual você ir para academia, é igual você aprender um outro idioma, é igual você ficar bom em língua portuguesa. Tudo é um processo. Então, você se tornar um gestor melhor, um líder melhor, um vendedor melhor, é um processo. Então, a primeira coisa é tirar essa ansiedade do cara e entender. Você não fez nada em 40 anos, relaxa, que se em 1 ano a gente fizer muito, já foi um resultado tremendo. Primeiro passo. E aí eu vejo que um bloqueio que é muito comum é a pessoa às vezes até faz o caminho das pedras legal. Na hora dela anunciar o preço, flopa tudo. Isso acontecia antes e eu demorei um tempo para entender por que isso acontecia. Porque eu dava
toda a parte técnica da venda para a pessoa, então ela mudava o discurso, mudava o script, mudava a comunicação dela para vender, só que a autoimagem, o inconsciente dela, as crenças internas ainda não estavam recodificadas, recalibradas. Então a pessoa sabia falar as coisas certas, mas ela não sentia internamente que ela era merecedora daquilo. Então ela tinha medo de colocar preço, tinha medo de negociar. Foi quando a gente começou a incluir muita inteligência emocional, muito desenvolvimento dessa parte emocional e subconsciente na nossa empresa para todas as pessoas que a gente treina e dá mentoria. Então hoje eu trabalho esses dois pilares, a parte técnica de vendas e de comunicação, mas a parte invisível de emoções, crenças e subconsciente. Aí o cara se torna uma máquina. Por outro lado, eu também vejo, Fael, muita gente que desenvolve a parte emocional e espiritual, que é maravilhoso. Só que se eu desenvolvo isso e não também me desenvolvo tecnicamente uma comunicação e uma habilidade de vendas, eu me torno uma pessoa iluminada, mas eu também não consigo prosperar para contribuir com outras pessoas. Então as duas coisas andam muito juntas. E aqui você vê que é um ambiente bem espiritual, mas eu sempre falo para as pessoas, a hora que vem o boleto, não adianta você ficar apelando para o espiritual, é material, pé no chão, vamos voltar para a terra, né, cara? Cara, e essa sanidade eu acho assim muito legal e é algo que tem que ser falado, né? Porque por mais espiritual que você seja, iluminado que você seja, neste momento você está vivendo uma experiência física e carnal. E nesse mundo, você não come só o Pai Nosso e a luz divina. A gente precisa comer arroz, feijão e carne. Então, Com certeza, para aterrar, né? para aterrar, exato. E assim, por melhor intenções que eu tenha, eu fui no mercado outro dia e tentei dar sorriso e abraço para a moça no caixa. E ela não aceitou. Tinha que ser no Pix mesmo. Então, então a gente realmente precisa ter essa maturidade. Eu acho que é uma maturidade mesmo de entender que por mais nobre que o seu trabalho seja, isso precisa ser remunerado para que você consiga continuar fazendo esse bem para as pessoas, né? É verdade. Se fosse no posto de gasolina e falar gratidão aí, viu? Enche o tanque aí que eu tô grato, viu? Exato. E aí, claro, existe aquela tendência de que assim, mas então, se tudo fosse de todo mundo, as coisas dariam certo. Só que a gente já tem isso mais que provado ao longo da história em inúmeros países que, quando tudo é de todo mundo, nada é de ninguém, e acaba-se o estímulo, o incentivo de eu buscar inovação, crescimento, e as empresas morrem, a facilidade do mundo morre. Então, até tem uma história de um outro convidado que veio aqui, ele estava falando sobre um meteorito que poderia cair na Terra e tal, que ele era inteiro de ouro. Tá. Daí ele falou que tinha não sei quantas mil toneladas de ouro ali, que se caísse ia ter ouro em abundância espalhado por muito lugar. E que uma galera falou, nossa, que legal. Ele falou, não é legal não, porque aí o ouro não vale mais nada. Exato. Vai ter que contratar uma empresa para limpar o ouro da sua casa, vai ter que ter desquentulho para ouro. Então, depende, né? Porque, cara, pensa assim, as coisas têm valor na escassez, né? O bom profissional, ele é tão bem remunerado porque pouca gente faz o que ele faz, né? Vamos pensar em alguma profissão que é relativamente mal paga ou paga de forma comum. Vamos lá, de novo, não vinculando a nobreza das pessoas, a profissão e a remuneração dela. Nós vamos pensar uma profissão comum, telemarketing. Ou então McDonald's. Legal, atendente do McDonald's. E assim, a minha tia trabalhou no McDonald's, já foi meu sonho quando era adolescente para ganhar uma grana trabalhar no McDonald's. Mas é algo relativamente comum, né? Não exige nenhuma grande habilidade técnica, nenhum grande preparo ou formação. O cara que atende no McDonald's, ele ganha muito dinheiro? Não. Ele é hipervalorizado? Não. Ele é grande referência profissional de sucesso para as pessoas? Não. Porque se ele não tiver a fim de trabalhar hoje, facilmente eu tiro esse cara e substituo por outro atendente também despreparado ou que não tem grandes realizações acadêmicas e profissionais. Agora, quando você pega um profissional único na forma de fazer o que ele faz, na forma dele resolver problema, que ninguém faz o que ele faz, eu pago muito esse cara pela escassez. Ele vale ouro, ele vale diamante. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas falam, mas eu mereço ganhar mais dinheiro. Isso você pode achar, mas quem diz o quanto você merece ganhar é o teu cliente, é ele que vai ver valor no problema que você resolve. Então, enquanto você não se tornar único ou diferenciado, você vai ter que negociar preço, né? Tem um palestrante, querido pra caramba, um cara que eu admiro muito, o Eduardo Teva, e eu acho que sempre é válido e é justo a gente honrar a fonte, e eu ouvi ele falar isso pela primeira vez. Ou você está no mercado da diferenciação, ou você está no mercado do desconto. Se você está tendo que dar muito desconto, as pessoas não estão vendo diferenciação no que você faz.
você caiu na vala comum. Então, muito advogado, médico, autônomo que fala comigo, pô, Yuri, eu tenho dificuldade de fechar uma cirurgia, uma operação, um procedimento com um cliente meu. É porque. E o cara me fala, porque eu sou muito melhor que meu concorrente, eu faço blá 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 diferente. Lindo, isso é o que você diz. Não é o que o seu cliente percebe. E se ele não percebe diferenciação, num lugar onde todo mundo é igual, preço vai determinar quem eu compro. Isso é um fato. E até o negócio do McDonald's, uma vez eu era adolescente, eu falei para um amigo, nossa, você trabalha lá, deve ser maravilhoso. O cara falou, não é nada, ele não gostava, não sei como é que é hoje. Falou que era muito baixo o salário, trabalhava muito, e é isso mesmo, rotatividade, eles trocam rápido as pessoas ali. Pegam gente muito nova, tipo 18 anos, que não tem, que nem você falou, como quase um estagiário. Isso deve acontecer com vários lugares. E aí, quando uma pessoa tem um preparo, ela já não aceita, porque ela pode conseguir algo que ganha mais, porque ela tem uma diferenciação, né? E o conceito de vender sem vender, como é isso? Vamos lá. Em algum momento anterior, a gente falou aqui sobre o que é básico na venda, e para mim a palavra básica da venda, Rafael, é relacionamento. Eu compro de quem eu gosto, eu compro de quem eu confio. Entre duas empresas que me oferecem soluções similares que eu preciso, eu vou comprar daquela que eu tenho um relacionamento melhor. E o relacionamento não é só pessoal, não é só do Yuri com o Fael, mas é a relação que eu tenho com aquela marca, com aquela empresa. Por exemplo, quando você compra um iPhone ou um MacBook, por que as pessoas acabam entrando no ecossistema da Apple e dificilmente saem? Porque você começa a cultivar um relacionamento. Você compra iCloud, você compra Apple TV, você começa a ter uma relação cada vez mais engajada e mais profunda com aquela marca. Então, a mesma coisa vai acontecer quando eu me relaciono mais com o meu cliente, quando eu entendo as necessidades dele e, por exemplo, mando conteúdo para esse cara, vou nutrindo esse cara com soluções constantemente. Em algum momento, eu não preciso vender para ele. Ele entende o que eu resolvo na vida dele e quando ele precisar de um especialista, seja para um serviço ou para um produto, quem que vem para a mente desse cara? Justamente você, que nutriu o relacionamento, que me mandou a informação, que me manteve engajado, você é referência para mim. Eu tenho uma relação, eu confio em você. Quando eu precisar comprar de alguém, comprei de você sem você precisar me vender. Você me vendeu sem vender. Isso é muito comum, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou naquele lugar porque eu sou maltratado. Ali o valor é maior, mesma coisa, mas eu vou ali. Exato. Pensa comigo, essa foi uma decisão racional? Claro que não. Racionalmente, eu ia querer economizar dinheiro. Foi uma decisão puramente emocional. Eu vou no lugar que eu gosto, no lugar onde eu sou bem tratado, no lugar onde eu me sinto amado, acolhido, benquisto. Então, o ser humano é um ser puramente emocional, cara. A gente esquece disso. Então, o seu cliente, cuide bem dele. Ele é ouro na tua vida, né? E quanto mais a gente cuida do nosso cliente, mais ele te indica, te recomenda. E claro, quando a gente faz isso de forma interesseira e não genuína, o teu cliente percebe. Pô, esse cara nunca manda nada para mim. Quando ele me manda, é porque ele quer me vender alguma coisa. É terrível, você se sente usado, você se sente meio. Fala, pô, cara escroto. Agora, quando genuinamente você se preocupa com o seu cliente, nutre com um conteúdo bacana igual você faz aqui, sempre lembra do cara, num aniversário dele, numa data que é importante, você realmente cultiva uma relação com esse cara. Quando for para comprar de alguém, eu compro de você porque eu gosto. Eu sou bem tratado. E eu pago mais do lugar que eu gosto. E também tem a coisa do custo e do custo-benefício e também da estrutura. Por exemplo, aeroporto. Todo mundo reclama que o cafezinho no aeroporto é caro, né? Mas o ponto lá deve ser super caro também, né? Exatamente. Então exatamente. Uma coisa leva a outra. Então exatamente. Não tem muita opção, né? E as pessoas sabem disso, né? Poxa, quando eu vou, vamos lá, numa academia, às vezes de bairro, mais ali feinha, maltratada, tudo aquilo me passa uma percepção de valor. Então, dependendo do preço que o cara me cobra naquela academia, eu falo, pô, não vale a pena. Já outras academias, outros restaurantes, um imóvel que você entra, uma concessionária de carro, qualquer coisa, você entra bonito, iluminado, bem decorado, te oferecem cafezinho, existe um tratamento, todo um cuidado contigo, você fala, pô, gosto, estou disposto a pagar mais por isso. Você sabe que tem uma pesquisa que diz que só oferecer chocolate e café para o teu cliente, quando ele entra na sua loja, eleva os seus resultados em até 18%. Por que isso acontece? Acolhimento e o café e o chocolate liberam uma neuroquímica do nosso cérebro que gera muito prazer, que gera muita sensação de acolhimento.
E é isso que as pessoas buscam, é puramente emocional. Então o cara quer, na verdade. Muito bom isso, vou até anotar, porque muitas pessoas podem gostar disso, né. Cara, eu falo, aplica no teu negócio. Às vezes o cara fala: "Pô, Yuri, mas imagina o custo de eu colocar um cafezinho, oferecer um chocolatinho pro cara". Eu não tô falando que você tem que colocar o chocolate mais caro e a cápsula de Nespresso mais bacana da vida para o seu cliente, mas assim, de verdade, um cafezinho e um bombom, e não precisa ser para todos os clientes, mas para aquele que você razoavelmente qualificou como um cliente potencial na sua empresa. Cara, se você faz isso, dependendo do seu ticket médio, isso se paga o mês inteiro em um negócio fechado. E você vai criando uma reputação de muito cuidado, muito carinho mesmo com o seu cliente. As pessoas gostam de ser bem tratadas, né? Às vezes você tinha um tio que podia ser maluco, mas que era bom de piada, que fazia um churrasco legal na sua casa, no encontro de família. Você lembra desse cara com carinho. Às vezes ele nem era a melhor pessoa da família, mas por quê? A sensação, a emoção que ele te despertava te gera algo muito positivo. Quando a gente dá o chocolatinho e o café, a emoção, a sensação, a percepção que isso gera, de forma consciente ou inconsciente para o cliente, ela é muito poderosa. E o cérebro obedece aos instintos mais básicos e primitivos, cara. Cara, que bacana. E quem está assistindo aí, lembra, like, comentários, compartilhamento. Você deve estar se perguntando, gostei do Yuri, quero estudar com ele, quero saber mais, quero saber como é esse universo, quero me aprofundar no assunto e quero encontrá-lo. Então, tem coisa boa para oferecer para o pessoal aí, tem novidade, tem possibilidades. Agora é hora de você falar tudo que tem de bom aí, como te encontrar. Maravilha. Bom, você me encontra no @Yuri Uchida, que eu acredito que vai estar aqui em algum lugar escrito para a galera ou na descrição desse vídeo. E sim, a grande maioria das pessoas me busca hoje porque o cara quer performar melhor em vendas na empresa, quer ganhar mais dinheiro. Então eu tenho alguns treinamentos online no digital para isso e as mentorias que eu dou, e aí essas mentorias elas são ao vivo, acontecem em grupo, num grupo fechado da sua empresa, você pode vir para o meu grupo aberto que você simplesmente se cadastra e faz parte. E claro, esses cursos eles são vendidos já há alguns anos, são mais de 32 mil alunos em 17 países até hoje, mas para a galera que está aqui na sua audiência, a pedido do Fael, muito bom, a gente vai fazer um valor promocional muito pichula, eu sou velho, então falo palavras muito esquisitas, um investimento bem legal, bem considerável, e eu vou dar 2 presentes para a tua audiência, tá, Fael? Normalmente, quem quer aprender mais sobre vendas me traz 2 dificuldades, trava nas objeções dos clientes e trava em vendas pelo WhatsApp, não sabe o que falar. Então quem entrar no valor promocional, que a gente vai deixar aqui no link da descrição hoje, eu vou dar esses 2 presentes, o Zerando Objeções e Vendas pelo WhatsApp, que são os maiores desafios de todo mundo da área comercial, porque o nosso intuito aqui sempre é transbordar as bênçãos que a gente recebeu até hoje. Se graças a tudo de bom na minha vida e as pessoas que eu encontrei, hoje eu consigo vender no alcance que eu tenho, quem está aqui até o final e comprometido em crescer, vai ter esses 2 presentes e um valor promocional bizarro, nunca antes praticado, que eu vou deixar aqui para vocês. Olha que beleza, pessoal. Isso aí é exclusividade da audiência aqui do Filhos do Todo, hein? Então, se você parou aqui, aproveita, vamos deixar na descrição tudo isso que ele falou. Aproveita a oportunidade. Cara, sensacional isso. Progrida nisso. Teve esse insight. Olha tudo que ele falou aqui. Quer assistir novamente essa live? Esse podcast? Assiste novamente. Faça suas anotações. Tome suas decisões. E o Yuri vai estar de braços abertos para poder também trazer esse conteúdo maravilhoso no pós aqui. Então, gratidão, viu, meu amigo, Pô, pela conversa, pelas toda minha, elucidações. E as toda portas minha. estão abertas aí para novos papos. Obrigado, Fel. Para mim foi uma honra estar aqui. Espero ter contribuído com a galera. E só para fechar, deixa eu deixar essa mensagem para não parecer nem papo de vendedor, cara. Mas por que que hoje eu faço isso e entrego esse infoproduto para essa audiência específica do Filhos do Todo? Eu fui ateu, cara, por muito tempo. Eu neguei a minha espiritualidade e qualquer relação com o transcendental por muito tempo. Até eu entender que era muita arrogância, muita prepotência, eu queria fazer tudo e realizar tudo, só com o poder da minha mente e do meu braço. Quando eu me entreguei para a espiritualidade e falei: "Cara, só me conduz daqui para frente, coloque as pessoas certas no meu caminho, tire as pessoas erradas e só me mostra o que eu tenho que fazer",
eu comecei a ser abençoado num nível bizarro. Então, as palestras que eu comecei a me propor a fazer gratuitamente me geraram inúmeros negócios, conexões maravilhosas. Então, hoje, eu tô aqui por algum chamado. Verdadeiramente eu acredito nisso, porque eu sei que a sua audiência é muito conectada com essa espiritualidade. Então, eu quis fazer algo realmente muito diferente para quem ficou aqui com a gente até o final, porque eu sei que, assim, hoje é o meu papel nessa existência. Então, eu espero poder contribuir com essa galera. Gratidão, mais uma vez, gratidão pelas palavras, pelo conteúdo, pela disposição, que eu sei que a sua agenda é super lotada, então fico muito Graças a feliz Deus. de você ter tido a oportunidade e dado esse espaço para que as pessoas também possam colocar nas suas trajetórias aí mais essa página na biografia da vida, né? Gratidão mesmo. E a você que está aí, nós nos vemos nos próximos episódios e tudo que foi falado está aqui na descrição. Siga nosso convidado lá, nós vamos ter um trailer collab que vai também fazer um backlink aí. E eu vejo você aqui no nosso próximo episódio. Até lá!